Olá! Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E o tema de hoje é reforma trabalhista e relações de trabalho durante a pandemia. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui dois advogados, recebo o doutor Eduardo Galvão, do escritório Teixeira Fortes Advogados. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado. E recebo também o doutor Ricardo Leite, do escritório Cerqueira Leite Advogados. Seja bem-vindo também ao Ideias e Debates, doutor Ricardo. Eu que agradeço o convite, Fábio. Um prazer estar com você e com o doutor Eduardo. Para começar esse nosso bate-papo, eu quero saber sobre, acho que a última reforma trabalhista, né, ocorrida em 2017, aquelas várias mudanças junto à CLT. Quais as mudanças mais significativas, doutor Eduardo, que o senhor destacaria em relação ao empregado? O que tanto mudou depois dessa reforma trabalhista de 2017 para o empregado especificamente? Olha, a reforma foi introduzida em novembro de 17. De fato, com a entrada em vigor da nova legislação, houve um impacto muito grande na Justiça do Trabalho, principalmente no que toca ao receio dos trabalhadores de ingressarem com a ação. E aí, eu destaco que, na minha visão, o que fez com que alterasse significativamente as relações do trabalho está relacionado aos honorários de sucumbência. Antes da nova legislação, não existia honorários sucumbenciais, e aqui eu explico do que se trata. Nada mais é do que a pessoa que perde, eu vou simplificar a forma de falar, a pessoa que perde, ela é obrigada a pagar os honorários advocatícios da parte contrária. Esse formato não existia na legislação do trabalho, no processo do trabalho. Com a nova legislação, passou a existir esses honorários sucumbenciais. Então, desde então, e até por conta disso, o número de ações distribuídas perante a Justiça do Trabalho caiu de forma considerável. Do ponto de vista do empresário, isso foi positivo, porque acabou evitando ações que nós consideramos ações temerárias. E do ponto de vista do empregado, para muitos acabou sendo um obstáculo, porque o empregado às vezes não está bem assessorado ou não tem acesso a toda a documentação para ingressar com uma ação trabalhista, e ele passou a ter um receio de entrar com a ação e ainda por cima não ganhar e ser obrigado a desembolsar uma quantia para pagar o advogado da parte contrária. Então, do meu ponto de vista, entendo que essa foi uma mudança bem impactante, talvez a mais importante, sim, no cenário trabalhista. Doutor Ricardo, do ponto de vista do empregador, né, do empresário, da pessoa que ali acaba contratando trabalhadores para prestarem serviço, uma mão de obra para ele, a reforma trabalhista de 2017, o que o senhor destacaria de forma específica que tenha mudado um pouco a relação de trabalho do empresário, do empregador junto aos seus empregados? Excelente, Fábio. Eu inicialmente destaco que concordo com o doutor Eduardo, essa mudança, ela em termos práticos, tanto para a empresa quanto para o empregador, no tocante a pagar as sucumbências em caso de perda do processo, foi muito significativa. E eu acrescentaria agora a seguinte mudança que foi muito importante também. Atualmente, com as regras da reforma trabalhista, o negociado, em diversas circunstâncias, prevalece sobre o legislado. O que quer dizer isso? O legislador introduziu na reforma trabalhista a possibilidade das partes virem a compor detalhes importantes do contrato de trabalho, como a jornada, remuneração, o acordo coletivo ganhou uma força maior. Então, eu diria que, em termos práticos, hoje, para o empregador, ele tem maior flexibilidade no momento da contratação do que tinha antes do ingresso da reforma trabalhista. E aí nós temos diversos pontos que podem ser
objeto dessa nova tratativa, objeto dessa composição, mas para nós iniciarmos a conversa, eu destacaria esse aspecto, o negociado prevalecendo sobre o legislado. Doutor Eduardo, quando o senhor fala que ter que pagar as custas do processo fez com que até diminuísse o número de processos. Isso é interessante por um lado, mas eu me questiono aqui, será que isso não faz com que as pessoas que têm menos condições financeiras fiquem com receio de exigir os seus direitos e, de repente, perder uma causa e não ter como pagá-la? Olha, o dispositivo legal, esse dispositivo legal que trouxe essa previsão foi objeto de muita polêmica, de fato, na doutrina, na jurisprudência. O que eu penso é que, de fato, o empregado acabou ficando com um obstáculo maior para ingressar com a ação, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma valorização do trabalho do advogado que atua nessa área. Então, agora, o trabalhador, quando ele tem alguma coisa a pleitear, a minha recomendação é que ele procure um bom profissional, ele procure um profissional habilitado, um profissional que se dedique, um profissional que não vá fazer pedidos sem nenhum parâmetro legal ou documental. Então, antes, sem esse filtro, como podemos dizer, de forma exemplificativa, sem esse filtro, o advogado, às vezes, sem consultar o seu cliente, acabava fazendo pedidos sem nenhum fundamento legal. E talvez com o objetivo de tentar um acordo ou sem se preocupar com os riscos do processo. Agora, como existe um dispositivo legal que regula isso, o empregado tem que ter o cuidado para pleitear, tem que ter o cuidado de buscar um bom profissional. Então, ao mesmo tempo, nós temos aí uma situação que, como eu disse no começo, ela de fato pode gerar, a princípio, uma injustiça, como você colocou, mas se nós pensarmos que você só deve demandar quando você de fato tem algo a pleitear, nós se aproximamos muito do conceito de justiça. E mais, o dispositivo legal que trata do assunto, que é o artigo 790, ele tem uma situação que ele prevê o seguinte: na hipótese do empregado ser beneficiário da justiça gratuita, ainda que ele não obtenha êxito no processo e seja condenado a pagar honorários de sucumbência, essa condição fica suspensa. Então, para você entender, Fábio, vamos supor, ele entrou com uma ação, ele perdeu, mas ele não tem condições financeiras para arcar com esses honorários sucumbenciais. A questão vai ficar suspensa até que o credor ache ou localize algum patrimônio desse empregado. Outra situação, se o empregado obter algum crédito no processo e perder, ou ganhar um pedido e perder outro, daquele pedido que ele obteve êxito, ele pode sim ter que pagar e reter desse valor para pagar os honorários sucumbenciais. Então, me parece que, de uma certa forma, lógico, muitos empregados não têm acesso à justiça, mas se você procura um bom profissional, um profissional habilitado que te passe de fato o que você tem direito, analise a prova documental que você tem em mãos, eu entendo que nós estamos muito próximos de um conceito de justiça. O que, evidentemente, a reforma trabalhista acabou fazendo, num primeiro momento, por falta de informação, foi gerar esse receio por parte dos trabalhadores de que, olha, agora eu vou entrar com ação e vou ser obrigado a pagar honorários. Mas não é bem isso. Se você entrar com uma demanda correta, sem fazer pedidos desfundamentados, você não vai passar por essa situação. Doutor Ricardo, a gente sempre escuta falar no Brasil que existe uma carência aqui de reformas. Nós precisamos de uma reforma tributária bem feita, de uma reforma da Previdência, a reforma trabalhista também foi muito falada sempre. Essa reforma trabalhista, feita em 2017, ela responde todos os anseios da sociedade em relação às mudanças que eram necessárias. Então, ela foi a reforma trabalhista que realmente deveria ser, ou foi a reforma trabalhista possível de se fazer? A sua pergunta é muito interessante, Fábio. É sabido que a sociedade brasileira, como várias sociedades do mundo,
ela é uma sociedade relativamente dividida. Nós temos interesses diversos. Então, quando se olha para o direito do empregado, você pode levantar a tese de que alguns direitos, até então tidos como fundamentais, eram direitos, eles sofreram alguma redução ou sofreram ameaças. Posso aqui dar o exemplo da empregada no estado gravídico, que, de acordo com a a legislação nova de 2017, ela então poderia se submeter aí a um estado de insalubridade. O STF afastou esse artigo. Então, o STF, a jurisprudência vai temperando a legislação. Do ponto de vista da empresa, sem dúvida, a empresa queria mais flexibilidade. Ela queria que o princípio da livre negociação fosse mais amplo. É importante entender que algumas sociedades, a relação de emprego, eu vou citar aqui a sociedade americana, ela é menos formal, ela tem menor ingerência do Estado, ela é uma sociedade muito mais liberal no tocante à atividade econômica do que a sociedade brasileira. Então, se nós adotarmos o padrão da sociedade americana, o empresariado brasileiro queria muito mais mudanças. No entanto, eu diria que a reforma implementada em 2017 foi a reforma possível. E apesar de muitos questionamentos, apesar de muitos temas, muitos debates, o fato é que, pouco a pouco, ela está se consolidando e a jurisprudência vai temperando, e eu diria, na minha percepção, que ela está mais consolidada, passado praticamente 3 anos e meio, quase 4 anos da sua implementação. Ela é uma reforma que veio para ficar e é a reforma possível dentro do quadro da sociedade brasileira, Fábio. Doutor Eduardo, as pessoas que defendiam uma reforma trabalhista muitas vezes falavam que depois dela feita se possibilitaria a criação de mais postos de trabalho. Nesse momento, a gente vive um momento singular na história, um momento de pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a reforma trabalhista ocorreu em 2017. Foi percebido o aumento do centro de vagas de trabalho por parte das empresas ou isso não aconteceu? Fábio, isso na prática não aconteceu, tá? Muitos estudos mostram que não basta você ter uma alteração na legislação trabalhista para que novos postos de trabalho sejam abertos para a população e para os empregados. Na realidade, você tem que implementar políticas econômicas, juntamente com alterações na legislação, não só trabalhista como tributária, para aí sim gerar um impacto consistente que, com o crescimento econômico, faria com que postos e novos postos de trabalho fossem abertos. Então, a legislação, de fato, ela trouxe um impacto muito mais no âmbito jurídico, vamos dizer assim, do que efetivamente no aspecto social e econômico do país. Muitos estudos mostram isso. Doutor Ricardo, agora vamos começar a falar aqui dos tempos atuais, né? É isso que eu já adiantei aqui para os senhores. A gente vive um momento singular na história. E, se eu não estou enganado, me corrijam aí se eu estiver cometendo algum deslize, mas até 2017, a prática de home office, do trabalho home office, não existia nada a respeito disso na legislação. E foi colocado isso na legislação, nas mudanças de 2017, foi acrescentado alguns conceitos a respeito do trabalho home office. E hoje em dia, por causa da pandemia, nunca se usou tanto o trabalho home office assim. Ou seja, a legislação veio em uma boa hora e esse trabalho home office que está sendo feito hoje por muitas empresas, por muitos empregados, ele está de acordo com o que está escrito lá na legislação de 2017?
Fábio, essa é uma observação interessante, né? Quando a reforma trabalhista foi proposta e aprovada, o home office ou teletrabalho era uma possibilidade, o empresariado entendia como uma alternativa viável e também os empregados. Agora, com o advento da pandemia, essa legislação ela serviu de base, serve de base para regulamentar essa modalidade de relação de emprego. E, basicamente, veja, antes, se nós não tivéssemos essa mudança legislativa, uma das grandes, ou um dos grandes questionamentos que poderia existir sob a égide da lei anterior era acerca da eventual incorporação à remuneração do empregado dos valores gastos com os seus itens de trabalho. Agora, a legislação estabelece que isso pode ser objeto de negociação. Um outro item que seria muito sensível era a questão da segurança do trabalho. A legislação estabelece que a empresa precisa determinar políticas de segurança, mas gera uma certa flexibilidade. Então, eu diria que a legislação do home office, aquilo que veio em 2017, veio em boa hora e hoje existe um ordenamento jurídico para disciplinar uma relação de emprego que muitas organizações estão utilizando. Então, nesse sentido, é um ponto muito positivo e de praticidade inegável, Fábio. Doutor Eduardo, eu também quero falar com o senhor um pouco a respeito desse tema, porque a gente escuta de muita gente trabalhando em home office. Eu mesmo aqui nesse momento estou gravando esse programa com vocês no formato home office, mas uma das críticas que a gente escuta nesse momento de pandemia é que às vezes alguns funcionários, alguns empregados estão tendo que trabalhar mais em casa, mais tempo, mais horas, do que se eles trabalhassem dentro da própria empresa, dentro do escritório. Esse tipo de reclamação já chegou para o senhor? O senhor realmente analisa que isso vem ocorrendo? Isso está de acordo de alguma forma com a legislação? Está totalmente contra a legislação? O que o senhor pode nos falar sobre isso? Olha, Fábio, primeiro ponto, isso está de acordo com a legislação, tá? Tem um dispositivo que é o artigo 62, que trata das situações em que não há controle de horário, tá? Então, se não há controle de horário, não há pagamento de horas extras, por exemplo. E agora, depois da reforma trabalhista, foi inserido o inciso 3 nesse artigo 62, ou seja, quem trabalha nessa modalidade, de fato, não tem direito a horas extraordinárias. Chegou para mim, em muitas situações, reclamações nesse sentido, mas o que nós temos que se atentar é o seguinte: o home office foi criado justamente para facilitar as relações do trabalho, para facilitar em termos de comodidade para o empregado, que evita aí o seu deslocamento até o local de trabalho, acaba tendo um desgaste menor em relação a isso, né? Se você pegar os grandes centros, tem empregados que demoram só de deslocamento praticamente 2, 3 horas, até mais por dia. Isso com teletrabalho acabou sendo evitado. Então, em razão disso, e como o empregado fica, vou usar uma expressão que nós utilizamos muito no meio jurídico, longe dos olhos do empregador, o empregado, de fato, ele não é submetido a nenhum tipo de controle. O que tem que existir por parte do empregado é uma certa organização. O que acaba acontecendo é que o empregado em casa acaba dividindo, às vezes, tarefas domésticas com o seu próprio trabalho e acaba acumulando um excesso de trabalho. E o desgaste, evidentemente, acaba sendo muito maior. Mas a legislação, de fato, ela traz esse dispositivo que faz com que esses empregados alocados em casa não estão sujeitos a uma remuneração superior, justamente porque eles estão longe dos olhos do empregador e justamente porque, de fato, a ideia do teletrabalho foi essa, de criar uma comodidade para o empregado que presta serviço. Doutor Ricardo, até mesmo antes das mudanças na legislação, já muitas empresas utilizavam, ao invés de pagar horas extras, utilizavam banco de horas.
O que a nova legislação fala a respeito disso, a respeito do banco de horas dos funcionários dentro das empresas? Até onde eu tenho acompanhado, não houve uma mudança significativa em relação a este tema, né? Continua usando o mesmo critério anterior, e isso não foi objeto de uma alteração significativa. Então, eu diria que, com relação ao banco de horas, nós continuamos com as mesmas práticas que eram anteriormente. Não sei se o doutor Eduardo quer completar alguma coisa em relação a isso, doutor Eduardo. É perfeito, doutor. Na realidade, de fato, não houve uma alteração significativa. O que houve de acréscimo foi a possibilidade do banco de horas mediante acordo individual. Antes, você só poderia fazer um banco de horas mediante convenção ou acordo coletivo. Com a reforma trabalhista, você tem aí a oportunidade de fazer um banco de horas de acordo individual, mas desde que a compensação de horas seja realizada em até 6 meses. Pela legislação anterior, que está previsto no artigo 59, o banco de horas só poderia ser feito mediante a convenção ou acordo coletivo, e a compensação era realizada num prazo de 1 ano. Então, houve aí essa possibilidade mediante acordo individual, mas os conceitos em si de compensação, como bem colocou o doutor, não mudaram. Acho que é importante entender, obrigado, doutor Eduardo, é importante entender que a grande mudança na legislação da reforma trabalhista de 2017 foi diminuir a ingerência do Estado de maneira a transferir às partes maior flexibilidade no trato da relação de emprego, né? Os princípios, eles continuam, mas o grande norte dessa mudança foi permitir que as partes, ainda mais as partes que têm uma remuneração diferenciada, elas possam ter mais flexibilidade ao estabelecer a relação de emprego. Agora, doutor Ricardo, até pegando carona nessa coisa da flexibilidade, né? Nesse momento de pandemia, muitas empresas tiveram que dispensar os seus funcionários, porque estão trabalhando, às vezes, com um quadro menor, não precisam de tantos funcionários. Algumas empresas tiveram que fechar as suas portas, porque não conseguiram mais pagar as despesas, manter o negócio ali aberto. Essa flexibilidade, de alguma forma, ela vem sendo usada nesses dias atuais para, de repente, deixar o funcionário em casa e, quando precisa, ali, quando há uma demanda, chamar esse funcionário. Os resultados objetivos dessa mudança, dessas mudanças nas leis e dessa flexibilidade falada vêm sendo mostrados nessa época de pandemia ou nem por isso? Eu entendo que sim, Fábio. Nós precisamos lembrar que durante o ano de 2020, que ficou reconhecido o estado de calamidade pública, houve uma grande flexibilização na jornada de trabalho e na possibilidade de redução proporcional à remuneração, na medida em que essa jornada fosse reduzida em 25%, ou 50%, ou 75%. Então, essa flexibilidade, ela permitiu que empregos fossem mantidos. Os funcionários, então, eles poderiam se lançar do seguro-desemprego ou do FAT para poder complementar a sua renda. Se não houvesse essas medidas do governo, o ano de 2020 seria marcado por muito mais demissões. A contrapartida dessa flexibilização foi a estabilidade. Muitos contratos de trabalho durante a pandemia puderam ser suspensos. Você citou aí a modalidade do trabalho intermitente, que é o empregado ficar à disposição e então ser chamado com uma certa antecedência, 3 dias com antecedência, para que ele possa vir e então desempenhar as suas funções. Sem essas mudanças, o emprego estaria muito mais em risco. Já existe discussões no Congresso para retomar
essa redução, essa flexibilidade na jornada de trabalho, para que durante esse período que a pandemia ainda se estende, apesar de já não estarmos mais no chamado estado de calamidade, eu entendo que sim, essas políticas de flexibilização do governo ajudaram sobremaneira a manter os empregos. Sem tais flexibilizações, o desemprego no país seria muito maior. Doutor Eduardo, agora há pouco o senhor citou os acordos coletivos. E antes de ser aprovada essas mudanças na lei trabalhista, né, na CLT, essa era uma grande crítica em relação aos acordos coletivos, eles valerem, acho que tanto quanto a CLT ou mais. Porque havia quem era contra, né, esses acordos coletivos, essas mudanças, dizia o seguinte, dizia que sempre o poder do empresariado, o poder do empregador é muito maior que o poder do empregado na hora de sentar para negociar. Então, mesmo que houvesse um acordo ali, talvez aquele acordo não fosse realmente a vontade do empregado. Ele simplesmente tinha aceitado aquele acordo para não perder o emprego. Essas mudanças, o senhor no dia a dia do escritório, lidando com esse assunto o tempo todo, esses acordos que estão sendo feitos, acordos coletivos, estão respeitando os direitos dos trabalhadores? Está havendo realmente uma prevalência da vontade do empregador? O que o senhor pode nos falar a respeito disso? Olha, Fábio, primeiro eu só vou explicar que existem dois instrumentos coletivos para negociação. Um é a Convenção Coletiva de Trabalho e o outro instrumento é o Acordo Coletivo de Trabalho. A Convenção Coletiva ela é estabelecida entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. Então, o empregado ele tem sim a sua representatividade por meio do sindicato dos empregados, tá? E o outro instrumento é o acordo coletivo, que é quando a empresa procura o sindicato patronal e firma um acordo de acordo com a sua realidade, tá? Bom, com a reforma trabalhista, como foi bem colocado pelo Dr. Ricardo logo no início da nossa conversa, surgiu o princípio do negociado prevalecer sobre o legislado, justamente com o objetivo de que aqueles acordos ou convenções coletivas se adequassem mais à realidade daquele grupo de trabalhadores. Isso é muito bom. Às vezes, uma legislação ou algum dispositivo legal, ele é perfeitamente aplicável a um trabalhador que está numa determinada condição, mas um trabalhador que está em outra esfera, isso acaba não sendo tão frutífero. Então, os acordos coletivos e as convenções coletivas têm esse objetivo. E eles, na sua grande maioria, principalmente quando se trata de convenção coletiva, têm sim a representatividade por meio do sindicato dos empregados. Outro ponto, Fábio, que é importante que todos saibam, ainda que exista com a reforma trabalhista a prevalência do negociado sobre o legislado, a Constituição Federal traz padrões mínimos. E o artigo 611, que é onde está previsto isso, também traz padrões mínimos. Então, os padrões mínimos previstos tanto na Constituição Federal quanto na legislação trabalhista não podem ser diminuídos. Então, por exemplo, você não pode fixar, ainda que por meio de instrumento coletivo, uma redução do valor da hora extra. Você não pode diminuir o valor do salário mínimo hora do trabalhador. Você não pode tirar da empregada gestante o direito à estabilidade mínima ou o direito à licença maternidade. Então, padrões mínimos, ainda que a convenção coletiva e o acordo coletivo tenham essa possibilidade de trazer situações diferenciadas para uma categoria, não podem ser suprimidos. Então, isso é uma questão muito importante que muitas vezes as pessoas confundem e falam, poxa, vai ter uma convenção coletiva, um acordo coletivo, vão fazer o que querem e o trabalhador vai ficar a ver navios. Não é assim, tá? Padrões mínimos devem ser sempre respeitados. Se eles não forem, essa convenção coletiva ou esse acordo coletivo é declarado um instrumento nulo. Doutor Ricardo, nessa época de pandemia, algumas pessoas acabam sendo infectadas pela Covid-19, algumas pessoas são assintomáticas, outras pessoas têm sintomas leves,
mas algumas pessoas têm os sintomas mais graves, têm que ser internadas no hospital, às vezes passam bastante tempo internadas, quando saem, muitas vezes apresentam sequelas, ou seja, às vezes um funcionário que estava trabalhando normalmente ser infectado pela Covid-19, ele pode ficar 3, 4 meses sem conseguir voltar ao trabalho. O que a lei diz a respeito de casos como esse? Esse tipo de caso, o funcionário tem alguma proteção da justiça, da lei? Ele não pode ser mandado embora em tantos meses? Não se fala sobre isso? O que o senhor pode nos dizer a respeito desse assunto? Obrigado, Fábio. Há uma discussão acerca da natureza dessa patologia, se ela teria ou não a natureza de doença ocupacional. No entanto, em que pese essa discussão, o empregado ele tem algumas proteções. A primeira proteção é aquela que está no próprio acordo coletivo ou convenção coletiva quando dispõe acerca deste tema. Então, é possível que determinadas categorias tenham na sua, nos acordos coletivos, que foi bem mencionado aqui pelo doutor Eduardo, nas duas modalidades, tanto convenção quanto acordo, alguma norma protetiva em relação a esse aspecto. Além disso, nós podemos citar que cada empregado ele é segurado no Instituto Nacional de Seguridade Social. Portanto, em casos como esses, eles também podem invocar o seguro e então ter a sua complementação de renda em situações dessa forma, se for considerado uma necessidade de afastamento. Okay? Não desconheço alguma legislação que imponha estabilidade ao empregado dentro dessas modalidades que eu estou colocando, né? Se for parte de convenção coletiva, se for parte de acordo coletivo, ou nas modalidades que você pode invocar o seguro do próprio INSS. O empregado ele não teria, em princípio, a estabilidade no trabalho. No entanto, como ele está acometido dessa enfermidade, ele pode invocar essa legislação que eu estou comentando contigo como forma de proteção. Doutor Eduardo, quando se tem hoje o diálogo entre empregador e empregado, e que esse diálogo chega-se ali a um acordo, isso vale mais do que antigamente a posição do sindicato? Os sindicatos perderam poder depois dessas mudanças na CLT ou não? Explique isso para a gente, por favor. Olha, Fábio, do meu ponto de vista, os sindicatos perderam sim, bastante com a reforma trabalhista. Primeiro, pelo aspecto econômico. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos a contribuição sindical obrigatória. A contribuição sindical obrigatória, só para ficar claro, é uma contribuição que o empregado ele deixava ou recolhia equivalente a um dia de trabalho por ano, recolhia isso em março e pagava em abril, e as empresas eram obrigadas a recolher uma taxa de acordo com o seu capital social. Então, os sindicatos sobreviviam basicamente com base na contribuição sindical. E essa contribuição sindical, com a reforma trabalhista, passou a ser facultativa. Então, os sindicatos já perderam muita força econômica por conta dessa retirada dessa contribuição que era obrigatória. Além disso, outros dispositivos começaram a tratar e relativizar a participação dos sindicatos. Eu trago, por exemplo, a necessidade de homologação quanto das rescisões contratuais. Antes da reforma, os empregados que tinham contrato de trabalho com mais de um ano, as suas rescisões contratuais deveriam ser obrigatoriamente homologadas perante o sindicato da categoria. Hoje isso não existe mais. Então, a partir do momento que o empregado é demitido, ou pediu demissão, ou qualquer outro formato de encerramento do contrato, da relação contratual, as partes fazem ali o termo de rescisão na própria empresa e a vida continua. Então, não há mais necessidade da intervenção do sindicato. Então, penso eu que, de fato, os sindicatos perderam, sim, força, a sua participação acabou sendo cada vez mais relativizada, com exceção da norma que eu disse há pouco,
de que as convenções coletivas e os acordos coletivos podem tratar de dispositivos que vão prevalecer sobre a legislação, que é o negociado sobre o legislado. Então, isso sim, aí sim o sindicato pode ter por meio dos seus instrumentos coletivos, uma força interessante. Mas na prática, de fato, a sua força perdeu, o sindicato perdeu bastante força. E outro detalhe, a CLT também trouxe, quando você disse em termos de acordo, a CLT trouxe também uma disposição de rescisão mediante acordo, que é uma inovação que está no artigo 484. Então, empregado e empregador podem fazer uma rescisão negociada, vamos dizer assim, e a diferença de uma rescisão comum é que nessa modalidade de rescisão, o empregador ele é obrigado a pagar 50% da multa do fundo de garantia, então ele tem um desconto, e 50% do aviso prévio se for indenizado. E o empregado, em contrapartida, não saca a totalidade do fundo de garantia, ele saca 80% do fundo de garantia, mas não tem direito ao seguro-desemprego. Então, essa também é uma modalidade que a reforma trabalhista trouxe, que é a rescisão mediante acordo e que não precisa, igualmente, da intervenção sindical. Doutor Ricardo, permita-me agora fazer uma provocação para o senhor. Por Agora há favor. pouco, o senhor falou da flexibilidade, né, do trabalho, que essa foi uma das conquistas das mudanças, né, da CLT. O senhor até citou aí, acho que o mercado americano, né? E muita gente questiona se aqui no Brasil, com uma população tão grande, um número de desempregados tão grande, nesse momento a gente tem aí mais de 14 milhões de desempregados, segundo os números oficiais do IBGE. Especialistas dizem que esse número é muito maior. Então, se questiona se o mercado de trabalho no Brasil ele estaria tão maduro como o mercado de trabalho de alguns países da Europa, ou dos Estados Unidos, ou de alguns países da Ásia. Então, eu faço esse questionamento para o senhor. Essa flexibilização no Brasil, ela consegue ser efetiva? Ou, às vezes, essa flexibilização, como agora há pouco a gente já comentou, pouco ela ajuda para que apareça novas vagas de trabalho no mercado? Fábio, como o doutor Eduardo Betor, a geração de empregos ela não decorre apenas de mudanças legislativas. Para que empregos sejam gerados, são necessários investimentos, são necessários projetos, uma série de outros fatores para que o emprego possa ser gerado. Ocorre que, se você tem uma legislação que inibe o investimento, porque você atribui à relação de emprego um ônus muito elevado para o empregador, esses empregos acabam não aparecendo, acabam não surgindo. Então, eu entendo sim que um dos elementos que poderá e deverá fomentar os empregos foi a reforma trabalhista. Eu compartilho desse entendimento. Agora, quando você menciona que talvez isso não tenha gerado tantos empregos assim como a gente gostaria, eu queria aqui devolver a provocação, porque nós precisamos entender que nós ainda temos uma folha de pagamento extremamente onerosa. Então, a folha de pagamento ela é fato gerador de uma série de contribuições. Contribuições previdenciárias, contribuição ao sistema S. Você ainda tem uma folha de pagamento com bastante ônus. O empregado, a partir de certa faixa de renda, ele faz ações relevantes ao imposto sobre a renda, ele tem também a sua contribuição previdenciária. Entendemos que todas essas contribuições, esses ônus precisam existir, mas eu faço referência a alguns outros países, algumas outras sociedades, quando a folha de pagamento ela não é tão onerosa assim, não é tão onerada dessa forma. Então, eu entendo que, junto com as reformas que você acabou de citar, reforma tributária, reformas administrativas, a criação de empregos é fruto de um conjunto implementado de maneira harmônica dessas reformas.
A reforma trabalhista foi uma delas, né? Mas, infelizmente, logo em seguida, nós tivemos aí a pandemia, e talvez não tenhamos tido aí um contexto para poder avaliar melhor os frutos dessa reforma no tocante à criação de emprego. Mas eu acredito, sim, que o conjunto dessas reformas, quando implementadas e todas elas estiverem harmonizadas e funcionando, certamente vai gerar novos empregos. Essa é a minha expectativa e é isso que eu vislumbro. Doutor Eduardo, uma hora essa pandemia vai passar. Essa é a nossa expectativa aqui, é a expectativa do mundo. Só que provavelmente, quando controlada essa doença, né, um legado que ficará dela para o Brasil e para o mundo todo vai ser o legado do digital, né? Se antes muita relação comercial era uma relação no espaço físico, depois da pandemia muita coisa está sendo feita pela tela de um computador ou pela telinha do smartphone. O senhor acha que isso vai trazer mudanças significativas também para a relação de trabalho entre empregador e empregado? Fábio, eu entendo que sim. De fato, as mudanças foram necessárias, o teletrabalho foi necessário por conta da situação pandêmica que vivemos. Então, talvez a ideia era que isso fosse implementado no futuro, né? Só que a pandemia acabou acelerando esse processo. Então, todas as pessoas, de uma forma geral, todas as empresas no meio jurídico, juízes, acabaram se adaptando ou tendo que se adaptar de forma imediata a essa nova situação. E o que eu vejo que, diferente do que muitos acreditavam, de fato, essas relações que estão se dando por meio digital, meio virtual, estão funcionando. Então, dependendo da atividade empresarial, e isso eu já estou vendo em muitos clientes que temos, a relação vai perdurar nesse formato, porque perceberam que a produtividade em algumas situações acaba aumentando, porque o empregado, como disse em outra situação, acaba tendo uma comodidade de estar trabalhando em casa e ele acaba, de uma certa forma, ganhando tempo, porque se ele mora distante do seu local de trabalho, ele tem que gastar um tempo em que ele estando em casa, ele pode estar já executando as suas atividades. Então, eu percebi, com base na minha observação de clientes que temos, é que isso veio para ficar. Essa situação veio para ficar. Evidentemente, existem atividades empresariais que não permitem esse trabalho, que precisam do trabalhador em loco, mas, na sua essência, acho que vai trazer, sim, uma grande alteração, inclusive no meio jurídico. Hoje nós temos audiências telepresenciais, eu tenho certeza que o doutor Ricardo também, audiências que envolvem valores de alta monta e que estão sendo feitas em formato virtual, sem nenhum prejuízo na produção da prova. Hoje nós conseguimos fazer sustentações orais em todos os tribunais do país sem sair de casa. Então, isso até para o cliente que tinha que desembolsar um valor para pagar o seu advogado com deslocamento, isso acaba sendo evitado. Então, acho que, né, essas novas relações e essa nova situação que acabou surgindo com a pandemia veio para ficar. Doutor Ricardo, eu repasso a pergunta para o senhor também. Essas mudanças na relação comercial aí entre empregadores e empregados, o senhor acredita que vai trazer grandes mudanças também daqui para frente, ao término aí, ao controle da pandemia de Covid-19? Veja, nós vivemos uma verdadeira revolução tecnológica. Todas as formas de produção, elas têm passado por alterações profundas. E a relação de emprego, ela não ficaria ao largo dessas mudanças. Então, entendo sim que o teletrabalho ele veio para ficar, até porque isso implica em grande redução de custos para a empresa.
uma empresa que precisava oferecer espaço para 100 colaboradores, ela pode agora oferecer um espaço menor, fazer um rodízio entre aqueles empregados que precisam estar na empresa, e a sua maioria desenvolve o trabalho na forma de home office, teletrabalho. Então, sem dúvida, eu diria que muitos falam que após a pandemia nós voltaremos ao normal. Eu diria que nós nunca mais voltaremos ao que éramos. Eu diria que esse novo normal, se é que podemos chamar assim, vai ser bem diferente daquilo que nós imaginávamos, daquilo que vivíamos antes. Então, sem dúvida, a pandemia ela influenciou e influencia todas as formas de relações humanas e não deixaria de influenciar a relação de emprego, que é basilar em qualquer sociedade. Doutores, nosso tempo aqui está praticamente esgotado. Doutor Ricardo Leite, do escritório Cerqueira Leite Advogados, quero agradecer a sua presença aqui no programa Ideias e Debates. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. Doutor Eduardo Galvão, do escritório Teixeira Fortes Advogados, eu também quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa Ideias e Debates. Eu que agradeço o convite e a honra de participar desse programa e de debater com o Dr. Ricardo também. Muito obrigado. Termina aqui mais um Ideias e Debates. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp, e no YouTube da Alesp você consegue assistir toda a nossa programação no horário que for mais conveniente para você. Todos os nossos programas ficam lá arquivados e com esse não será diferente. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.